Essa área aqui é uma área de cultivo de dendê, hoje mais conhecido como palma de óleo. Então do dendê se extrai um óleo vegetal que vai ser utilizado tanto na indústria para alimentação. Lá na indústria tem um óleo de palmiste e tem um óleo de palma, é retirado do fruto. O óleo de palmiste é retirado, né, do coquinho que tem no caroço do fruto, né? Podemos falar assim de uma maneira mais geral. Então, o nosso trabalho aqui, dentro da parte de qualidade física do solo, é avaliar como está a estrutura física desse solo. O que chama bastante atenção no cultivo de palma de óleo nos solos aqui da região nordeste paraense, onde se concentra a maior quantidade de área plantada, não só no estado, mas também no Brasil. O estado do Pará é o principal produtor de óleo de palma e também, consequentemente, o maior plantador. Então, o que a gente precisa relembrar? Que essa região aqui do estado do Pará, na Amazônia, nós estamos aqui na Amazônia Oriental, leste amazônico, é uma região que chove muito. Então aí são mais ou menos uma média de 2.200 milímetros a nossa precipitação pluvial distribuída ao longo do ano, mas se concentrando principalmente entre os meses de janeiro até maio e se estendendo um pouco para junho. Então o que acontece? Chove muito. Esses solos aqui da nossa região são solos que a maior parte eles são argissolos ou então são latossolos, mas que independentemente disso ele tem uma característica, que é o incremento de argila em profundidade. Eu tenho um horizonte A mais arenoso, onde a água infiltra rapidamente ou moderadamente, e o horizonte B mais argiloso, que vai modificar a dinâmica da água. A água vai infiltrar lentamente ou moderadamente. O que a gente precisa correlacionar? Solo com clima, na hora que a gente estiver falando sobre ambiente de produção. É que no período, se chove muito, no período chuvoso, a água que está infiltrando para o horizonte B, ela vai infiltrar lentamente, e quanto mais chove, mais água vai ficar acumulada no horizonte superficial. Pode chegar mais próximo aqui, Douglas? Vamos, depois a gente abre uma trincheira, mas se vocês observarem aqui, ó, pode observar também, Douglas, que nós temos uma concentração de raízes grossas assim, aqui ó, na camada superficial, né, de 0 a 20 centímetros. Tá conseguindo ver bem aí, pegar bem? E o topo do horizonte B, que na verdade aqui seria um horizonte de transição, horizonte AB ou BA, mas independentemente disso, subsuperficialmente a gente consegue observar uns pontos avermelhados, que isso aqui é um indicativo do fenômeno de oxirredução que ocorre no solo quando ele está com água estagnada, quando o solo fica encharcado, quando o solo ele não tem uma boa infiltração. Então o que acontece, Douglas? O que a gente precisa relembrar aqui? Se essa água está ficando estagnada, significa que no período chuvoso nós vamos ter todos os poros desse solo ocupado por água. Se está 100% ocupado por água, esse solo está saturado, então não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, a planta não vai conseguir respirar. Então o que isso a gente pode correlacionar? Um grande problema que existe hoje na cultura da palma de óleo é um amarelecimento, uma morte que ocorre nas plantas. E isso aí está associado principalmente a solos de baixa drenagem. Por muito tempo a pesquisa ficou se indagando se era um fator abiótico ou se era fator biótico, se era alguma doença, se era nematóide, se era alguma bactéria, algum vírus. Mas muitos estudos mostram que a ocorrência de plantas doentes e depois plantas que morreram, ela está associada com áreas onde o solo está compactado. Então, há uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por que está compactando esse solo? Apesar da colheita ser manual, mas o transporte desses cachos para a indústria, ele é feito na forma manual, colocando na carretinha e o trator puxando. Então o que acontece? O manejo desse solo, principalmente com o tráfego de máquinas nessas ruas, ele pode estar provocando o adensamento dessas áreas. Além disso, nós estamos falando de um solo que pedogeneticamente ele vai apresentar essa característica, né, de acúmulo de argila em profundidade. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? Inicialmente fazendo uma caracterização física.
para a gente entender como que está o comportamento, como é que está a estrutura do solo, como é que está essa porosidade na camada superficial e subsuperficial. A partir disso aí também, a ideia é criar um plano de manejo do solo que diminua ou minimize esse efeito do tráfego, né, da máquina e da carretinha sobre o solo, de tal maneira que isso diminua os riscos de compactação do solo. Tá? Então, nós estamos aqui associando uma parte da física do solo também com a mecanização, de tal maneira que a gente possa diminuir cada vez mais esse efeito da máquina sobre o solo, compactando o solo e potencializando esse efeito de acúmulo de água, de excesso de água no perfil do solo em função dessas características que eu relatei anteriormente, né? Então, no resumo, nós estamos estudando e queremos encontrar respostas para solucionar esses problemas, não só para o pequeno produtor, mas também para toda a cadeia produtiva da palma de óleo. Beleza?